nosso Deus. Começa a nossa reunião de oração deste dia 7 de maio de 2020, usando essa máscara. Estou usando essa máscara para que você possa, de alguma forma, ver a necessidade de usá-la durante esses períodos, conforme instruções do nosso governo. Na sequência, obviamente, vou tirá-la porque estamos aqui isolados, mas dispostos a ter momentos de oração com o nosso Senhor. Por isso, incentivamos você a, nesta quinta-feira, às 19h30, parar e, junto com a sua família, buscar a graça do Senhor e a sua orientação para a vida pessoal e para a nossa vida coletiva como igreja. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nos achegamos a Ti em nome de Jesus e rogamos a Tua graça, que esse tempo de oração seja um tempo introspectivo, um tempo em que nós possamos experimentar a Tua graça ao olharmos para nós próprios. Experimentarmos a Tua graça ao olharmos para a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E ao olharmos a nossa vida, buscarmos em Ti misericórdia para que a nossa vida possa ser aquilo que o Senhor deseja que ela seja. Eu oro pela igreja, pelos irmãos que estão em suas casas, que esse tempo seja tempo de louvor e de adoração a Ti. Seja tempo de gratidão e seja tempo de profunda busca pela Tua misericórdia. Fala conosco durante este tempo, Senhor, e nos orienta. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor e celebrar a esse Deus que é tão grande e poderoso. Com essa canção que nós vamos cantar nesse momento, quero que você feche os seus olhos, ore ao Senhor cantando e louve a pessoa principal da nossa vida, do que nós somos, de tudo que nós temos, que é o nosso Jesus. E saiba que aonde estivermos, Jesus é um de nós. Amém? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história,
bendito Rei Salvador, teu bendito Rei Salvador, teu bendito Rei e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu desejo que, durante essa reunião, nós usemos 2 versículos como direção para as nossas orações. Esses versículos, eles estão no último capítulo do livro de Daniel, livro este que nós lemos há bem poucos dias e meditamos bastante nele. Daniel capítulo 12, você pode abrir sua Bíblia, versículos de número 1 e 2. E assim diz a palavra do nosso Deus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. O livro de Daniel é um livro profético. Ele é um livro que visou tanto a história universal, como ele visou e visa a história futura, aquilo que vai acontecer. Quem lê o livro de Daniel tem essa percepção, que é um livro que fala das coisas que já aconteceram na história e das coisas que acontecerão na história. Esse capítulo de número 12, ele está falando das coisas que vão acontecer. Mortos vão ressuscitar, angústia vai acontecer. E eu quero que nós oremos pensando que haverá angústias maiores do que aquela que nós estamos passando. Estas angústias, nós na nossa casa, tendo tranquilidade para sair, para comprar, é angústia muito pequena, muito simples, e na verdade, a grande maioria nem vê como angústia. Claro, é uma angústia, está previsto. Basta você ler o livro de Mateus capítulo 24, para saber que as epidemias aconteceriam nos últimos dias, foram previstas, preconizadas, profetizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo, aconteceria. Mas existe algo mais profundo. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós podemos dimensionar esse tipo de angústia. Então eu quero, em nome de Jesus, que as nossas orações, elas estejam carreadas nesse sentido, no sentido de que nós, a Igreja do Senhor, como atalaia, como embaixada, possa entender que nos últimos dias essas coisas aconteceriam e acontecerão. E nós precisamos orar pela igreja, para que a igreja esteja preparada, mas orar também para que nós sejamos testemunhas fiéis, que nós possamos anunciar com a nossa vida em especial, mas também com os nossos lábios, que essas coisas acontecerão. Ainda nesta semana estávamos fazendo uma reforma na estrada que leva ao nosso sítio, e lá estava um dos funcionários, o responsável. E ele veio ao meu ouvido e perguntou: é verdade que isso está
escrito na Bíblia esta situação? Veja, alguém testemunhou, disse para ele, e na sua consciência existe algo dizendo, cuidado, presta atenção, estas coisas aconteceriam, disse Jesus, e acontecerão. E nós vamos orar para que a Igreja de Cristo seja verdadeiramente a embaixada dos céus na terra. Diz a palavra de Deus, como se Deus advertisse os homens por nosso intermédio. Ore para que você seja embaixador, embaixadora, que as suas palavras sejam as palavras de Deus para advertir o mundo. Eu quero também dizer para você, haverá uma ressurreição. Não vou aqui estar pregando e analisando se essa ressurreição aqui se refere a toda a igreja ou se refere apenas ao povo de Israel. Mas eu quero ler para você um escrito do apóstolo Paulo quando narrou, escreveu e enviou a sua carta à igreja de Tessalônica. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e eu vou ler a partir do verso de número 15. Apenas 4 versículos. Diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós temos um consolo. Aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir. E quando Jesus voltar, se nós ainda estivermos vivos, não vamos precedê-los. Eles vão ressuscitar primeiro. E nós, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Testemunho, mas testemunho como consolo. Quem morre em Cristo está absolutamente certo de que quando Cristo despontar para buscar a sua igreja, eles vão ressurgir, eles vão ressuscitar. E nós, se estivermos vivos, vamos juntamente com eles sermos arrebatados a encontrar-nos com o Senhor nos ares. Nós vamos participar desta ressurreição. Mas existem alguns que vão participar de uma outra ressurreição. E esta outra ressurreição, ela não será a ressurreição para a vida, mas será a ressurreição para o julgamento e para a morte. O livro de Apocalipse, lá no seu final, narra esse julgamento de quando a terra e o mar derem os seus mortos, aqueles que não estão escritos no livro da vida, aqueles serão ressuscitados para o julgamento final e para serem postos para a morte eterna. E nós vamos orar para que, como igreja, nós possamos anunciar que somente Jesus Cristo pode salvar o homem desse destino eterno de trevas. Nós temos a certeza e nós somos comissionados por Jesus para anunciarmos. Durante esse tempo de oração, durante esses 45 minutos de oração, eu quero incentivar você a estar de joelhos, mesmo que de pé,
rogando a Deus que a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia nos faça agentes no meio da nossa casa, no meio do nosso bairro, no meio da nossa cidade e aonde Ele deseja nos enviar. Tenhamos, pois, esse tempo de oração e que Deus abençoe você e que fortaleça a sua alma para que nós passemos por esses momentos e possamos novamente nos reunir para juntos nos abraçar, nos reunir para juntos experimentarmos o prazer do ósculo santo, nos reunir para experimentarmos novamente o prazer de louvarmos a Deus como igreja e para ouvirmos a sua palavra num culto onde a graça de Deus seja derramada. Mas esse mesmo Deus que estará conosco, Ele já está com você no seu lar. Aproveite os seus. Ajoelhe-se em nome de Jesus, proclamando o senhorio de Cristo, proclamando que nós estaremos prontos para os tempos e para as épocas e que Jesus Cristo pode voltar e nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora não se esqueça, ore às 12 horas por esta cidade, por esse estado e por este país. Este país está passando por um momento difícil e nós precisamos estar em oração. Que Deus abençoe e que esse tempo seja gracioso. Assim como pastor, eu te abençoo e oro em nome de Jesus. Amém, amém. E que eu e você digamos amém.